Olá, tudo bem? Meu nome é Emanuele, o meu sinal é esse e eu sou ouvinte. Atualmente eu moro em Macapá. Meu primeiro contato com a Libras já tem algum tempo. Foi no ano de 2009, quando eu ainda morava no município de Porto Grande, aqui do estado do Amapá. Eu frequento a igreja Testemunha de Jeová e costumo ensinar sobre a palavra de Deus para as pessoas. E lá em Porto Grande, eu frequentava a casa de uma senhora para ensinar sobre a palavra. E essa senhora tinha uma filha surda. Eu percebia que essa surda queria bater um papo, conversar comigo, mas eu não sabia Libras. A surda também não sabia Libras. Então, como manter um diálogo? Na minha religião, nos Testemunhas de Jeová, aqui do Amapá, tem um grupo de irmãos focados em ensinar a palavra de Deus em Libras. E eu pedi ajuda para uma dessas irmãs, porque eu queria muito aprender Libras. E essa amiga, que também é irmã de fé, me emprestou alguns materiais, como o vídeo com os sinais da palavra. E eu comecei a praticar. Comecei a estudar, a aprender aqueles sinais e também a repassar para aquela surda, para que ela aprendesse, estudasse um pouco também de Libras. Então, a Libras, ela muda a vida das pessoas, porque eu comecei a perceber a importância que é a comunicação para os surdos, porque os surdos, alguns deles vivem sozinhos, sem comunicação. E eu comecei a perceber como é importante a comunicação. Também comecei a entender melhor sobre a inclusão, sobre a acessibilidade. Sobre a acessibilidade no ensino, no contexto médico, religioso, que às vezes não tem. E a pessoa surda quer essa comunicação. Ela tem os seus amigos, ela tem sua vida social. E eu comecei a cada vez mais querer aprender essa língua, a praticar a Libras. E eu gosto muito de Libras, sou muito grata. Olá, tudo bem? Então, como a Libras mudou a minha vida? Eu lembro que algum tempo atrás eu me formei na graduação, mas não tinha nenhum curso de Libras, nenhum. Então, quando eu fui atuar em sala de aula como professora, de repente me deparei com um aluno surdo e aquilo mexeu muito comigo. Como que eu ia me comunicar com aquele aluno? Eu não sabia Libras. E aquilo mexeu muito comigo, mas veio uma força de vontade que eu comecei a procurar por cursos e fazer nivelamento, estudar. E quando eu comecei, eu me senti atraída. Foi muito bom, foi diferente. A Libras eu consegui me expressar bem, consegui me comunicar, fazer trocas. A minha mão era solta, era uma novidade muito interessante. E com o passar do tempo, eu fui cada vez mais gostando. E hoje eu me sinto muito feliz, porque a Libras me deu
oportunidades de conhecer por trás as histórias maravilhosas das pessoas surdas e também de praticar empatia pelo surdo, de como é difícil não ter acesso. E por isso que eu me vejo como um humano melhor hoje em dia. A diferença que é a gente ter essa sensibilidade. Eu sinto muita gratidão por conseguir aprender e me comunicar com a comunidade surda, a compartilhar, fazer trocas, ajudar e ser ajudada por essa comunidade. Hoje eu me sinto realizada, uma profissional que consegui fazer essa troca, aprender, me comunicar, ajudar, ser ajudada pelos meus alunos surdos. A Libras mudou muito a minha vida. Antes, eu tinha feito uma escolha profissional em alguma área. Depois da Libras, nossa, eu fui atraída e foquei especificamente na Libras. E por isso eu me sinto muito feliz, contente, realizada. É muito prazeroso para mim. Boa noite. Meu nome é Rosiane. Meu sinal é esse. A Libras me deu uma mudança significativa. Antes, eu conhecia pouco. Hoje, eu estou aprendendo cada vez mais, evoluindo, mudando a minha vida. Na Libras. Hoje, eu tenho alunos surdos e eu posso me comunicar com eles. É muito importante aprender Libras e eu amo muito a Libras. Oiê! O meu sinal é esse. O meu primeiro contato com a Libras aconteceu lá na época do meu ensino médio, no segundo, terceiro ano. O meu amigo convidou um amigo surdo para ir até a escola passear e conhecer pessoas novas. Quando vi os dois conversando, eu fiquei admirada. Até então, nunca tinha tido nenhum contato com a Libras. Fiquei encantada. Gostaria muito de saber o que eles estavam conversando. E para isso, eu sabia que eu precisava aprender a Libras. Eu iniciei os meus cursos de Libras, fiz o nível 1, 2, 3, 4 e 5, e na sequência eu fiz uma licenciatura em uma universidade particular. Já me formei e agora eu continuo estudando. Faço o curso Letras Libras Bacharelado na UFSC. A Libras mudou a minha vida. Para melhor, é claro. Em todo o meu processo de estudar, de fazer a faculdade, de aprender a Libras, eu fui conhecendo pessoas maravilhosas, maravilhosas mesmo. Pessoas em que eu admiro e que sempre me ajudam. Têm paciência comigo em me ensinar, para me explicar, principalmente os meus amigos surdos, que às vezes eu perguntava, tirava as dúvidas e eles me esclareciam com muita paciência. Eu sou muito grata a todos vocês, surdos, ouvintes, professores, amigos que sempre me auxiliaram. Foi um prazer imenso conhecer vocês. Tenho vocês para sempre guardado no meu coração. Muito obrigada. Agradeço a Deus por essa bênção. A Libras mudou a minha vida. Hoje eu tenho um emprego. Eu sou intérprete educacional. E agora eu consigo ajudar a minha família com as despesas da casa, como supermercado,
a conta da internet, da energia elétrica e outras coisas. E também consigo comprar as minhas coisas particulares, como sapato, roupa, perfume, essas coisas que antes eu não conseguia porque não tinha dinheiro. E agora eu me sinto realizada por conseguir ajudar a minha família. A Libras transformou a minha vida e eu quero no futuro ser uma profissional ainda melhor e mais eficiente. Oi, tudo bem? Meu nome é Patrícia. Meu sinal é esse. Como a Libras mudou a minha vida? Então, a Libras chegou tão devagarinho, mas fez tanta diferença. Parece que eu descobri um universo novo. Encontrei muitas novidades. Percebi que eu posso usar as minhas mãos para me comunicar. Eu lembro que lá na época ainda do vestibular, do curso de pedagogia, tinham dois surdos. E eles sempre estavam acompanhados do intérprete. Eu ficava vendo a comunicação tão interessada, mesmo não conhecendo nada, não sabia nada sobre surdo, mas eu ficava admirada. O intérprete então me explicou algumas coisas e me motivou a procurar algum curso de Libras para melhorar minha comunicação. Eu fiz então um curso básico, aprendi algumas coisas básicas, alguns comandos simples, não era uma comunicação, ainda era bem falho. Mas eu persisti por um tempo, depois eu achei tão difícil e acabei desistindo. Depois, no final da graduação de pedagogia, foi bem difícil o que eu fiz na Unifap. Aí eu descobri que tinha um curso nível 1, 2, 3 de Libras. Fiquei bem interessada, precisava do certificado e aproveitei então a fazer esses cursos. Fiz o nível 1, 2 e 3. No começo, nossa, muita experiência novas, muitos sinais, a comunicação começou a fluir. E eu comecei a compreender melhor. Na minha igreja, certo dia, era um domingo, apareceu um surdo. E o pessoal da igreja, que sabia que eu fazia Libras, falou: Patrícia, você pode interpretar para ele. O que você acha? E eu não sou intérprete. E eu pensei, eu tenho um curso de Libras, mas eu não tenho um curso de interpretação. Mesmo assim, conversei com o surdo, expliquei para ele: olha, eu estou começando o curso de Libras, ainda é uma comunicação básica, mas na igreja, se tu aceitar, eu posso tentar fazer a interpretação para ti. Durante a semana eu treinei os sinais e durante o culto foi muito bom. Na primeira semana teve um surdo, na segunda semana tiveram dois, na terceira semana 3 surdos. Então eu pensei, eu preciso melhorar ainda mais, porque só com curso básico não dá para sustentar. Então, novamente, procurei um curso, fiz nivelamento 5, 6, prática da interpretação, até que eu me formei num curso próprio de interpretação e tradução na Unifap. Também eu treinei muito na igreja, mas a prática profissional em qualquer área eu ainda não tinha. O meu foco era na tradução religiosa. Depois de algum tempo, já formada no curso de interpretação e tradução, tentei fazer o vestibular para a UFSC, fiz a prova, passei e aqui estou. Em julho desse ano que passou, eu comecei a trabalhar na escola e a praticar então a interpretação. Estou muito feliz. Eu sinto que aumentou ainda mais a minha fluência. Percebo também que a comunicação ela é importante de uma forma geral, seja para surdo, seja para ouvinte. Eu sou muito grata a Deus
por ele ter me dado essa oportunidade de aprender. Obrigada, tchau! Oi, tudo bem? Meu nome é Cleonice Rodrigues. Meu sinal é esse. Sobre como a Libras mudou a minha vida. Eu nasci surda e comecei a frequentar a escola com 3 anos de idade. Era uma sala especial com foco em alunos surdos. Ali eu aprendi a oralizar, fiquei de castigo algumas vezes, aprendi Libras um pouquinho, usava expressão, tinha uma troca, mas foi um processo difícil, na verdade. Depois eu entrei na unidade de educação especial. Esse é o sinal. Ficava em Santarém. Que é a capital do estado do Pará. Eu entrei na unidade e lá tinha um espaço, era uma sala que se ensinava Libras para os surdos e muitos frequentavam. E ali eu comecei a fazer trocas, a compartilhar, a aprender, a Libras, muitos sinais novos. Foi uma troca, foi um momento de desenvolvimento de aprendizagem. Com os meus 14 anos, eu me mudei aqui para Macapá. Eu comecei a frequentar uma igreja aqui. E para minha surpresa, tinha intérprete de Libras. Também tinham surdos que frequentavam. Eram surdos amigos que compartilhavam. Porém, eles não conheciam as palavras, eles eram fluentes na Libras, mas o português não. Então, quando eu fazia pergunta em português, eles não conseguiam me ajudar. Eu fiquei curiosa, então eu frequentava a igreja e ficava olhando para a intérprete, para a sinalização dela, tentando entender o contexto. Às vezes eu não entendia, mas eu pegava aqueles sinais, tentava absorver, pesquisava, estudava sozinha mesmo. E fui desenvolvendo, aprendendo cada vez mais. O dicionário em Libras, ele me ajudou um pouco, porque algumas vezes não tinha o sinal, tinha apenas a datilologia que eu precisava. Mas mesmo assim ainda foi útil. E assim eu fui aprendendo os sinais. Foi muito importante para mim o meu aprendizado na Libras. Pude fazer contatos, fazer trocas, estudei bastante, fiz muitas pesquisas. No meu tempo de escola não tinham intérpretes, eram apenas professores de reforço que ajudava nas atividades, mas entender claro não. Não tinha uma compreensão clara, precisava ter muito esforço para adquirir algum conhecimento. Intérprete mesmo, o profissional, eu não tinha. O professor era ouvinte e sabia pouca Libras. E eu sentia que era a nossa limitação. Então, minha aprendizagem foi bem falha nesse sentido. Quando eu entrei na universidade, aí sim era o intérprete profissional. E eu aprendi muito, estudei, pesquisei, fui me desenvolvendo bem, tendo contato com surdos, tendo uma vida social com eles, fiz curso de Libras, aprendi muito, compartilhei, tive uma boa comunicação e eu me senti aliviada, melhorou muito a minha vida. A Libras, ela é muito importante, porque é visual, facilitando a clareza da informação e dá sim de relacionar com a escrita. Foi o que me ajudou muito. Eu consegui evoluir na minha vida, melhorando a minha comunicação social. Oi, meu nome é Matheus, esse é o meu sinal e eu nasci no estado de Amapá. Sou universitário do curso Letras Libras, licenciatura da UFSC EAD. Como a Libras mudou a minha vida? Vou contar. Então,
Lá atrás, ainda na minha infância, quando eu era pequenininho, era meio difícil minha comunicação com a minha família, porque eu era surdo e só ficava acompanhando com recurso visual. Mas a minha mãe e minha irmã já sabiam Libras. Porém, eu não tinha Libras para me comunicar com elas ainda. Com o passar dos anos, fui desenvolvendo um pouquinho. Com 2, 3 anos, fui aprendendo algumas coisas. Até que eu fui estudar na escola Raimundo Nonato. E a partir daí eu comecei a ter muito contato com surdos. Desenvolvi muito, aprendi a me comunicar em Libras. Antes, o que era pouco, agora começou a fazer mais sentido, a ter uma comunicação com sinais. Era uma coisa mais básica. Tive dificuldade, demorei para ter fluência na Libras. Mas faz parte, a vida não é fácil. O português, o processo de escrita e leitura, eu não entendia nada na escola, foi horrível, bem difícil mesmo. Foi um processo desafiador e limitante. Em contato com alguns surdos e intérpretes da época, eu percebia que era assim mesmo. Porém, com uns 18, 19 anos de idade, eu comecei a ter mais contato com os intérpretes sobre a língua portuguesa e eu perguntava e comecei a pesquisar sobre, relacionando sinal e palavra. Isso me ajudou muito, tanto na minha fluência em Libras, quanto no meu desenvolvimento mesmo. Me formei na Unip, em pedagogia, e lá foi um bom processo, com bastante leitura, bastante estudo, e hoje eu tenho a minha L2, faço licenciatura na UFSC, em Amapá. Estudando, a gente percebe a força do movimento surdo, o como a Libras é importante para se expressar, que a Libras é a identidade surda, é a língua brasileira de sinais. Ela abre a nossa mente, quebra barreiras. É possível se desenvolver no português, na Libras, para a gente buscar cada vez mais conhecimento. Isso é importante para toda a comunidade surda. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Meu nome é Sheila, meu sinal é esse. E eu estudo Letras Libras Bacharel no Polo Amapá. E hoje eu venho aqui contar um pouquinho de como que a Libras mudou a minha vida. Tudo começou no ano de 2009. 2009. Foi quando eu fiz o meu primeiro curso de Libras, com o professor Abimael. Quando eu finalizei, eu fiz novamente o curso de Libras básico, também com o mesmo professor Abimael. Eu gostei, tive contato com surdos, com outras pessoas, foi muito legal. Quando o curso acabou, eu fui no CAS e fiz a minha inscrição para o nível 2. Quando finalizei, abriu para o nível 3 e eu fiz a inscrição. Estudei bastante, mas fui reprovada. Então eu fui no SENAC, que é uma rede privada, fiz a minha inscrição, paguei e estudei o nível 3 de Libras. Quando finalizei, voltei para o CAS e fiz o nível 4. Foi quando fui adquirindo fluência, porque mantinha contato com os surdos. Todas as tardes eu ia até o CAS para conversar com os surdos. Eu também ia até a Praça do Coco, aqui de Macapá, onde os surdos frequentam, para compartilhar, conversar, bater papo. Eu ia todos os dias e facilitou com que eu pegasse a fluência mais rápido. Na sequência, eu comecei a interpretar na igreja em que eu frequentava. Foi aberto o Ministério dos Surdos. Tinha bastante participação. Ensinava a palavra de Deus em Libras. O nível 5 eu fiz na UEAP. Abri uma turma e eu aproveitei para me formar. A Unifap abriu um curso de interpretação e tradução em Libras. E eu já tinha fluência, já atuava no contexto escolar, tinha alunos surdos, uma experiência de 3 anos. Quando abriu esse curso de interpretação e tradução, eu aproveitei, fiz a inscrição, realizei a prova e passei.
Atualmente frequento outra igreja. Agora eu sou pastora da igreja Rená. Esse é o sinal, Rená. Eu sou a primeira pastora com fluência em Libras. Ensino os surdos sobre a palavra de Deus. A minha igreja, 90% são fiéis surdos. Há uma grande participação da comunidade surda. E eu me sinto muito feliz, porque a Libras transformou oficialmente a minha vida. E eu nunca imaginei que eu seria pastora fluente em Libras. Nunca imaginei. Mas foi o que aconteceu. Deus me abençoou com propósito. E eu aceitei. Sou muito grata a Ele, assim como sou grata à comunidade surda. E grata a Libras também. Muito obrigada. Tchau. Vou resumir como a Libras transformou a minha vida. Primeiro, eu consegui conhecer vários lugares diferentes que antes eu não conhecia. Segundo, eu consegui entrar e concluir a faculdade de pedagogia. Terceiro, também concluí a minha pós. Quarto, eu consigo entender que na área da Libras é uma área muito boa de trabalho. É uma área grande, que tem várias oportunidades para se trabalhar. Por isso, eu continuo trabalhando com Libras. Isso me ajuda a ter maturidade e crescimento profissional. Meu nome é Ione e o meu sinal é esse. A minha história com a Libras começou lá no ano de 1996, quando eu viajei para participar de um congresso. E foi lá que pela primeira vez eu vi uma pessoa sinalizando em Libras. Eu fiquei sentada admirando o tempo inteiro. Eu quero falar igual. E comecei a persistir. Aqui em Macapá, ainda não tinham cursos de Libras. Eu precisei viajar para o Pará para estudar. Fiquei lá 2 meses. E a minha vida mudou radicalmente. Eu aprendi. E na sequência me tornei voluntária da Igreja Testemunha de Jeová. E eu visitava os surdos, conhecia o grupo de surdos daqui de Macapá. Eram meus amigos. Depois do Pará também conheci, viajei para São Paulo, fiz cursos, estudei, aprofundando sempre o conhecimento. Até que um certo dia uma pessoa me viu sinalizando e me convidou para trabalhar na área, mas era um trabalho voluntário, para ensinar a palavra de Deus aos surdos. Depois, eu fui convidada a trabalhar na área da Libras mesmo. Aí eu estudei, fiz o ProLibras e hoje eu trabalho no CAS. O que é o CAS? É o Centro de Apoio aos Surdos, daqui de Macapá. Eu sou bem feliz. Sempre que tem palestra entre Libras e português, eu sempre escolho a palestra em Libras, porque eu sinto uma emoção. A minha família, antes, não queriam que eu ficasse na área da Libras. Meu Deus, você está louca, fica fazendo careta o tempo todo. Hoje a minha família é unida. 2 irmãos meus são intérpretes junto comigo. E eu amo, porque a nossa mente abriu. A Libras é fácil? Nem um pouco. Ela requer o aprofundamento.
e o domínio do português também, para saber o significado das palavras. A minha vida é muito feliz. Eu amo a área da Libras. Estar junto com os surdos eu amo. Meu nome é Iranildes. O meu sinal é esse. Atualmente eu trabalho na área da educação especial e o meu contato com a Libras transformou a minha vida pessoal e também a profissional. A minha vida pessoal mudou porque antes eu não sabia nada sobre Libras. Não tinha consciência sobre a comunidade surda e a sua comunicação. Quando eu via eles conversando, eu achava que era apenas gestos. Eu não sabia que a Libras era uma língua da comunidade surda. O meu contato com os surdos foi através de um grupo de alunos, que foi quando eu senti a necessidade de aprender a Libras para ajudá-los. Fiz cursos, participei de oficinas, procurei manter contato com os surdos. E a partir do momento em que eu estava inserida no grupo de surdos, eu percebi como eles realmente têm língua própria, como têm sua própria cultura. Os surdos são capazes, são profissionais, têm seus valores, são pessoas que precisam de respeito. Oi, meu sinal é esse. A Libras ela é muito importante para mim. Eu comecei a aprender Libras no ano de 2015. Antes eu não conhecia nada sobre Libras ou sobre surdo, nem encontrava. Quando eu comecei a estudar e a aprender, eu fiquei admirado, percebendo a importância da Libras e que ela é uma língua. Aprendi através de contatos e trocas que fiz com os surdos. No ano de 2016, entrei na Unifap, no curso de Letras Libras Licenciatura. Foram anos de estudo, de aprendizagem e também de muita experiência. Me formei e atualmente trabalho na área. E assim eu consigo ajudar a minha família. Minha família é bem humilde e eu desejava ajudá-los a construir uma casa nova. Hoje eu entrei na UFSC e faço Letras Libras Bacharel. E eu quero, no futuro, ser um bom intérprete tradutor. Eu batalho bastante para isso. Aprendo, adquiro minhas experiências, porque antes da Libras, eu não sabia qual curso fazer, em qual área estudar. Eu simplesmente não sabia. Hoje, eu sei que a Libras é o que eu gosto de fazer. E aprendo cada vez mais. Viajo para lugares diferentes, mantenho contato com surdos de regiões diferentes e é isso. Olá, tudo bem? O meu nome é Bruna e esse é o meu sinal. Farei um resumo relatando como a Libras mudou a minha vida. Tudo inicia lá na época do meu ensino médio, aqui em Macapá. Quando eu entrei no primeiro ano na minha cidade, eu percebi que tinha alguns surdos que estudavam junto. E eu ficava prestando atenção como a comunicação deles era diferente da dos ouvintes. Eles tinham um intérprete e eu ficava observando a comunicação, sentia muito interesse em aprender. Achava legal aquela comunicação que não usava voz.
Comecei então a conversar com o intérprete e outros professores sobre a minha vontade de me comunicar em Libras. Então pedi para que me explicasse como que eu podia fazer. O professor de Libras me deu uma dica para que eu fizesse o curso no CAS, aqui de Macapá. Achei interessante, fiz a inscrição e fiz o curso nível 1, 2 e 3 no CAS do Amapá. Depois eu soube que a Unifap tinha aberto turma de letras Libras. Fiz a minha inscrição, prestei vestibular e fui aprovada para a graduação de letras Libras. E com isso adquiri a fluência. Me formei então em licenciatura para trabalhar como professora e na sequência fiz uma pós na área de tradução e interpretação em Libras. Antes, eu não pensava em trabalhar com a Libras. Nem sabia se teria algum retorno financeiro, se seria bom para minha vida. Eu só deixei que as coisas acontecessem naturalmente. Parece que a Libras abriu os meus caminhos. Hoje eu trabalho na área, sustento a minha família através do suor do meu trabalho, atuando como professora e também intérprete e tradutora de Libras. Ok? Tchau!